Boa. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao sexto Estranha Talks da Estranhamente, onde a gente se reúne com grandes lideranças do mercado para discutir um pouquinho sobre negócios e geração de demanda. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria Vitória, fundadora da Estranhamente, empresa de comunicação especializada em geração de demanda B2B. Eu estou tendo a honra aqui de receber hoje a Paty Cosa e a Dalva Correia, para a gente discutir um pouquinho sobre criatividade. É questão de inspiração ou de prática? Sejam bem-vindas, meninas. Estou muito feliz aqui de receber vocês. Vai ser um tema muito legal para a gente discutir, ainda mais no finalzinho de 2025, quase 2026. Menos de 30 dias, é dia de Papai Noel, já ho, aí, todo mundo enfeitando suas casas. Então, vai ser um tema bem legal para a gente discutir. Quero que vocês se apresentem aqui brevemente para a galera que estão nos ouvindo aqui agora, que vão nos ouvir no YouTube. Paty, faz as honras para a gente, depois a Dalva, com a potência dela aqui, compartilha um pouquinho também. Fechou, então. Bom dia, gente, tudo bom? Maria, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou muito fã das duas, já pagando um pau aqui nesse começo. Então, vamos lá, gente. Eu sou a Paty Kozer, ghostwriter, estrategista digital, escritora, gateira. Eu vivo com uma gata que eu amo, com uma personalidade super forte. E eu sou criadora também do método Hora, que é uma metodologia para traduzir o universo do cliente em um conteúdo que vai educar, vender e conectar. O meu foco atual de trabalho, ele está no ghostwriting para profissionais da saúde mental, mas eu também amo trabalhar com profissionais criativos de diversas áreas, tanto dentro quanto fora do marketing, oferecendo consultoria de ghost e de LinkedIn. Dalva, contigo. Ô, Paty, do jeito que eu estou cansada, eu já vou te contratar. Adorei esse método Hora. Vambora, vou conversar mais depois. Fala, cara, minha criatividade tá, ó, por um triz, tá uma coisa. Bom dia, pessoal. Maria, rainha. Maria Vitória, nome de rainha, né, gente? Verdade. Maria Vitória, rainha, muito obrigada por esse convite. Eu estou super animada, sou muito fã da Paty, a gente já tricotou aqui nos bastidores um pouquinho. São anos, nós três, aqui, né, no nosso clubinho. Eu vi que a Verinha entrou aqui, gente, amo de paixão. Vera Natália, que está aqui. Eu amo vocês todas, hein? Também pagando pau aqui, hein? Gente, mas vamos pagar é muito. A gente vai pagar muito. Eu falei para a Paty, eu amo a minha panelinha da escrita, assim, são pessoas que eu honro, que eu amo de paixão. Também, né, eu trabalho aí com escrita, não tenho um método Hora, o meu método, na verdade, é um método mais voltado para uma escrita corporativa. Eu sou treinadora, mentora de escrita autêntica para mulheres que querem ser mais criativas, mais autênticas. É um trabalho que conversa um pouquinho com um método mais terapêutico, embora eu não seja terapeuta, mas conversa muito, né? Eu costumo dizer que eu sou uma psicanalista de boteco, eu tenho os dois pés nessa área, mas não tenho a formação, então é sempre importante deixar isso claro. Mas é um trabalho muito bonito, né, de ver o destrave da escrita da essência, do que vem de dentro das mulheres com quem eu trabalho. E eu faço um trabalho que vai para outra ponta, que é com B2B, que é de treinamentos de português corporativo, de uma escrita voltada para o mundo do trabalho, que demanda muita assertividade. Já atendi multinacionais, grandes, médias e pequenas empresas, porque qual empresa, né, não precisa aí desenvolver, aprimorar essa comunicação, principalmente a escrita no trabalho. Não tem mais gato, né? A Paty falou que a gateira, eu não tive que trabalhar isso muito internamente com a gente, eu não sou gateira, então
eu abrir mão disso, embora ame muito os bichinhos. Tenho um filho chamado Benjamin, que está com 8 anos, paixão da minha vida. E seguimos, estamos aqui para trocar bastante, né, com a Maria, com vocês, com a Paty, falar dessa tal criatividade. Não, maravilha. Vocês conseguem ver já no comecinho, né, a potência que essas mulheres têm. É legal a gente falar de potência, porque ela também está muito aliada a um processo criativo, né? Muito tema que a gente vai discutir aqui hoje. Mas eu já quero começar com fogo no parquinho, a gente começar falando, desmistificando, na verdade, essa palavra criatividade. Eu sei que para cada um tem um conceito diferente, uma forma diferente de conduzir, ou de criar, ou obter seu próprio processo criativo. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que de fato representa essa palavra para vocês e como que ela interfere no processo de vocês, nas ideias e nas execuções. Porque cada uma, a Dalva, né, vem uma pegada mais de escrita corporativa, a Paty com uma escrita gostosinha, de ghost, mas também trabalha com a escrita profissionalmente, escrevendo para outras pessoas. Eu também, mais de 10 anos escrevendo para outras pessoas, para executivos, alta liderança, C-levels, donos de empresa. Então, cada uma tem um processo diferente e a criatividade, ela vai, às vezes, sendo construída ao longo do tempo, se minando, mas eu quero que a gente comece aqui com fogo no parquinho, desmistificando um pouquinho disso. Paty, para você, assim, o que ela representa, essa palavra criatividade, e o que ela interfere realmente para você nos processos, nas ideias e nas execuções? Vamos lá, gente. Para mim, a criatividade eu vejo como algo muito humano e muito acessível, e não como um talento místico, sabe? A minha ideia sobre criatividade é que ela é muito de percepção, é uma questão de percepção misturada com coragem. Coragem do quê? De experimentar, de você brincar, de você ver no que vai dar aquilo ali. Principalmente na escrita, eu penso que a criatividade ela tem muito a ver com a sua própria sensibilidade de perceber as coisas no dia a dia, e também com a escuta ativa. Eu acho que é muito mais sobre isso do que, ai, nossa, tive aqui uma epifania de grandes ideias. Um outro ponto que eu acho legal a gente quebrar sobre a criatividade, que eu acho que pode ajudar as pessoas que às vezes se sentem travadas, é pensar que a criatividade não precisa ser algo original, algo inédito, super inovador. Nossa, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca pensou nisso. Até porque, gente, olha só, nós somos uma soma de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente experimenta. Então, é claro que as nossas leituras de mundo, elas vão se cruzar. Então, literalmente, nada vem do nada. A criatividade, para mim, ela nasce desse processo, é uma junção de coisas que a gente acumula, observa, sente, reflete. É por isso que eu não gosto quando alguém fala, eu não sou criativa. Não, minha filha, você todo mundo é humano, entendeu? Eu vejo assim. Não, muito bom. Dá para ter uma perspectiva aqui no ponto de partida. É interessante você trazer que realmente a criatividade é um processo humano, uma coisa que a gente vai construindo, né? Eu vejo muitas pessoas, principalmente mulheres, falando que eu não sei ser criativa, eu não sou criativa, eu não consigo criar nada realmente, algo criativo, que seja alguma coisa interessante, tanto para mim quanto para o outro. Eu acho que muita coisa assim, a gente vai se criando ao longo do caminho. Eu queria te ouvir um pouquinho, Dalva, nesse processo. Como que você vê realmente essa palavra criatividade, como que ela interfere, assim, como ela cruza para você? Maria, existe uma busca por uma perfeição, né, o tempo todo. Então, pega esse termo criatividade, coloca num pedestal, num lugar bem distante da gente, falar, putz, como eu consigo chegar até lá? Né? Como é esse caminho? Ele só é destinado para poucas pessoas. Para mim, não. Eu não tenho a menor condição. E nada disso, né? Como a Paty já colocou, e você também, é algo humano. E eu quero trazer hoje aqui, para a nossa conversa, alguns exemplos práticos, né, para a nossa audiência que ilustre, também possa aí pensar, poxa,
passo por isso ou não, já passei, conheço alguém, enfim. Falando de escrita, eu me lembro de uma vez, numa sessão com uma mentorada, isso faz anos, eu passei o seguinte exercício para ela. O que você vê agora, nesse momento na sua frente, para além do monitor, né, da tela? Que era uma sessão online. Ela ficou meio assim, falou, Dalva, o que tem na minha frente? O que tem na sua frente? Tem uma estante e o meu olho bateu direto na minha caixa de remédios. Falei, ótimo. Então, escreva sobre a sua caixa de remédios. Mas agora, começa a escrever, só deixa fluir. Gente, foi um dos textos mais bonitos que eu já li. Criatividade, para mim, reside nesses momentos que são pegos de surpresa, reside no ordinário. A Maria sempre fala, né? Eu acho lindíssimo quando a Maria escreve os posts dizendo que ela pega ônibus sem destino, com um caderninho. Gente, isso é tudo no campo do ordinário, vai observando as pessoas e observa a paisagem. Então, é desses momentos que a criatividade surge. Não vem de um baita manual, livro de 1452 páginas para aprendermos a ser criativos. Foca no ordinário, nessas coisas do dia a dia, corriqueiras, banais, de onde sairão os escritos, né, mais belos. Eu sei que isso é um processo. Não é fácil, né, meninas? Não é fácil você parar de escrever para performar, porque é isso, a gente quer impressionar, a gente quer chamar atenção, a gente quer saber, quantas pessoas serão impactadas através do meu texto. Para quem tem muita familiaridade com escrita, e aí eu entro realmente no campo do saber, conhecer as regras gramaticais, as estruturas das frases. Para quem tem esse domínio, é muito natural ir para o lado da escrita muito mais rebuscada, muito mais técnica, muito mais engessada, porque foi assim que a escola ensinou, certo? Foi assim, na escola eu aprendi assim. Tem que escrever muito corretamente, tem que escrever bonito, igual os clássicos, os autores clássicos. Então, acaba naturalmente indo por esse caminho. E a partir dessa escrita muito performática, quero impressionar. Mas o começo é assim mesmo. Para quem está aqui com a gente, nessa live tão, né, inspiradora, criativa, o começo é assim mesmo, você vai querer escrever para impressionar. Não, tudo que eu aprendi na escola eu vou colocar aqui agora. Aí, com o treino, né, e com o processo, claro, né, de se olhar, de se conhecer, de como é que eu converso no dia a dia, como é que eu falo com as pessoas. É de uma forma gostosinha ficou parte, já era. Qual é o meu vocabulário próprio? O que eu uso na minha linguagem? Qual é a minha linguagem própria? Então, tem um caminho até isso ser representado na escrita. Então, Maria, eu vejo a criatividade, tirá-la do pedestal, né, com esses exemplos que eu trouxe, dos momentos ali ordinários que muitas vezes a gente não valoriza, a gente acha, é pouca coisa, ninguém vai ligar, mas é aí que as pessoas ligam. Mas eu entendo que é um processo, né, de sair do lugar nossa, mas eu preciso impressionar as pessoas, até chegar no lugar de falar, cara, eu vou me colocar aqui, seja o que Deus quiser. Não, isso é muito real. Eu acho que é muito uma questão também, para desmistificar um pouco da criatividade, é muito uma questão também de se permitir, né? De se autoconhecer e se permitir também explorar o que possivelmente é criatividade ou não para você. Isso não só com relação à escrita ou diversas outras frentes, pintura,
desenho, música, ou qualquer outra vertical, assim. Para mim, sempre quando eu vou em algum podcast, ou converso com alguém que fala um pouco desse meu processo criativo, eu tenho muito uma perspectiva de criar no meio do caos. Eu já escrevi isso várias vezes no LinkedIn, em outros lugares. Eu preciso estar em lugares, às vezes, cheios, barulhentos, caóticos. Às vezes eu vou para um bar risca-faca, por exemplo, tocando um forró, torresmo peludo, cachaça barata, para sentar numa mesa ali com meu caderninho, observar tudo aquilo que está acontecendo, escrever uma descrição daquilo que está, aquela cena toda, aquela caótica acontecendo. Ou, às vezes, sentar na estação de metrô, em horário de pico, assim, no cantinho, todo mundo indo para todos os lugares possíveis do Brasil, e sentar ali quietinho, observando tudo aquilo e escrever sobre, né? Ou, às vezes, quando eu voltava da faculdade também, eu ficava até o metrô fechar, literalmente, ali, vendo as pessoas para cá e para lá, sentada escrevendo poema, crônica, conto, antes de voltar para casa, depois de ter passado 3, 4 horas ali na faculdade. Então, cada um tem uma coisa muito mais subjetiva também com relação à criatividade. E é legal a gente falar e explorar isso para a gente entender que, às vezes, a gente fica muito com uma questão, mas, sei lá, esse meu processo criativo está certo, está errado? Será que, sei lá, como que as outras pessoas pensam ou fazem o seu processo criativo? Eu acho que é muito mais uma questão de internalizar, entender que a subjetividade da criatividade também é um processo bonito criativo, né? E aí eu venho para um segundo gancho aqui com vocês, a gente discutir um pouquinho quais momentos, assim, tiveram na carreira de vocês que realmente o processo criativo, ele foi importante para o resultado de algum cliente que vocês tiveram. Porque a gente está aqui, né, há anos trabalhando, principalmente nós três aqui, com a escrita, diversas vertentes diferentes, uma escrita mais literária e, às vezes, uma escrita mais de marketing de conteúdo. Mas que momento, assim, que vocês enxergaram, pô, esse meu processo criativo, essa minha veia mais criativa foi importante para gerar X resultados, assim, para esse cliente que eu tive? Quais cases de sucesso, assim, que vocês conseguem interligar criatividade e esse trabalho que vocês executam? Paty, conta um pouquinho para a gente. Você consegue lembrar de um case, assim, interessante? Consigo. Tem vários, assim, que foram legais, mas eu pensei num aqui bem específico que me parece, quando eu lembro, simples, um negócio simples, só que funcionou tão bem, ficou tão legal, e o resultado foi, né, além do cliente satisfeito, foi as pessoas sentindo isso. Então eu vou contar desse, que era um cliente para quem eu escrevi um livro, e num dos primeiros capítulos, o livro era inclusive sobre criatividade, processos de aprendizagem. Ele queria falar da história dele, contar da infância, da adolescência, das coisas que ele viveu, sofreu e tudo mais, até chegar onde ele estava, de uma forma que não fosse chata. Eu lembro que a gente fez uma videochamada e ele contou tudo, eu fui anotando e tal, e aí ele falou assim: Paty, você pega essas informações e você faz o que você quiser, desde que não fique chato. Eu não quero que as pessoas tenham aquela sensação de para que eu vou ler sobre a sua vida, entendeu? Para que eu vou ler sobre a sua linha do tempo? Eu, sei lá, mineiro, nascido não sei aonde, blá, blá, blá. Ele falou, eu quero alguma coisa que as pessoas sintam, desperte emoção. Aí eu fiquei, tá bom, vamos ver, né? O que vai rolar? O que eu fiz? Eu saí da videochamada e esperei um tempo, que eu sempre dou um espaço mental ali para as ideias assentarem, e eu lembro que eu comecei a desenhar no papel, e comecei a desenhar uma espiral, assim, de bobeira, sem pensar, vou desenhar uma espiral. Eu lembro que eu comecei a desenhar uma espiral, enquanto eu ia absorvendo tudo que ele ia falando, e eu conectei com a ideia simples do quê? Cara, o que ele está querendo é um convite para fazer o leitor voltar no tempo. Não é só apresentar a narrativa de como que ele nasceu, cresceu e tudo mais. A gente precisa convidar mesmo quem vai ler a voltar no tempo com ele, a falar assim, vem cá, me dá sua mão aqui, vamos entender o que houve nesse processo todo até chegar aqui. E aí foi isso que eu fiz, tanto é que o nome de um desses capítulos é Você está pronta para entrar no túnel do tempo? E aí quando a gente entra nesse capítulo, eu vou descrevendo tudo que ele passou para mim
mas conectando com sentimentos comuns que eu consegui encontrar na trajetória dele. Porque o meu pensamento criativo foi: tudo bem, ninguém parte do mesmo lugar, a gente não tem as mesmas vivências quando nós somos crianças, adolescentes, mas nós temos sentimentos em comum. Nós temos coisas que a gente experimenta e todo mundo sabe do que se trata, ou experimentou de uma outra forma. E foi aí que eu fui fechando as coisas e tudo mais, e mostrando. Então, eu foquei muito nesse ponto, de voltar no tempo, nessa parte da espiral, e de conectar os sentimentos em comuns. E o resultado foi muito legal. Eu morro de orgulho desse projeto. Que demais, né? É legal da gente fazer essas conexões, assim, porque às vezes a gente pensa que a criatividade, principalmente num processo de escrita da gente, precisa ser algo extremamente extraordinário. Mas às vezes é só um processo de ouvir, colocar no papel as ideias, já é um processo criativo que gera tipo, um resultado estratosférico, assim, às vezes não só para a gente, mas para o outro, assim, que não está acostumado a exercitar seus processos, né? Para você, Dalva, tem algum case que você fala, pô, isso daqui é muito especial, que a galera que está nos ouvindo, assim, vai se fazer super sentido. Maria, eu quero trazer a minha experiência com B2B, como isso começou. Não com um cliente específico, mas como a minha criatividade no conteúdo trouxe, ele sozinho trouxe os clientes para mim, dos mais variados segmentos e portes de empresa, pode ser? Eu quero contar aqui como foi isso. No começo, aqui no LinkedIn, todo mundo aqui tem LinkedIn? Todo mundo veio do LinkedIn? Se não tem, deveria ter, hein, galera? Se não tem, deveria ver. Ótimo. Estou vendo aqui umas respostas no chat. Eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn para as pessoas que tinham medo de escrever. Tá? Isso. Para qual público eu vou falar? Vou falar para essa galera. Só que eu caminhava muito no campo do abstrato, sabe? Ali, algo muito inspiracional. Isso lá no início de 2019. Um belo dia, eu assisti a uma entrevista do historiador Leandro Carnal, que eu amo. Ele estava entrevistando um professor de português, chamado Diogo Arraes. E num determinado momento da entrevista, o Karnal falou assim: nós passamos, né, as crianças passam 12 anos no ensino básico e saem da escola sem dominar as regras da língua portuguesa. Aí foi o primeiro clique que me veio quando eu ouvi isso. Aí, né, claro, o Karnal fecha assim: de quem é a culpa? A culpa é das crianças por não conseguirem aprender em 12 anos, né, terem o domínio dessas regras, ou viria de outro lugar? Gente, isso para mim virou uma chave quando eu ouvi isso, porque a gente passa o dia, né, ouvindo podcast, vai fazer uma comida, coloca um podcast para ouvir, vai fazer. Então, tudo isso que a gente vai ouvindo, assim, pode virar a chave para a gente. E esse foi o meu momento. Eu saí dessa entrevista, ela acabou, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar algumas regras gramaticais básicas e vou colocar numa linguagem bem acessível. Sem usar nomenclatura, sabe, aqueles termos mega complicados. Vou fazer essa experiência. Primeiro, eu tive que abrir mão da busca da perfeição, ok? Abrir mão disso. Não é ser perfeito, eu vou experimentar isso daqui. Escrevi o primeiro post, na verdade eu escrevi 7 posts, todos com base na explicação de alguma regrinha, tá? E eu me lembro, gente, eu tinha uma viagem para fazer de férias com a minha mãe e com meu filho. Falei, eu vou deixar era uma viagem de 7 dias. Eu falei, pronto, vou deixar 7 posts prontos, eu vou colocando lá no LinkedIn um por dia. Coloquei o primeiro, era um sábado à noite. Quem tem medo de crase, levanta a mão. Gente,
No dia seguinte, eu não dava conta desse post, né? Do engajamento que ele teve. As pessoas ficaram enlouquecidas. Foi uma coisa, foi um boom que deu no meu perfil. E aí, a cada dia da viagem, eu fui postando, né, até completarem os 7 posts. Isso foi a virada de chave para mim no LinkedIn. Então, de uma entrevista que eu ouvi uma provocação, uma reflexão. Falei, cara, ele tem razão, né? Ele tem razão, a gente precisa desconstruir essa linguagem, né, tão rebuscada, e foi assim que começou. Então, a partir, Maria, dessa linha de produção de conteúdo, com essa linguagem que eu descobri que dava certo, que as mais de 30 empresas que eu já atendi chegaram até mim, tá? Foi dessa forma. Caramba, que demais. E é legal porque eu te conheci muito no LinkedIn, acho que dessa leva, assim, nesse tempo, quando realmente você falava muito mais sobre regras gramaticais e outras coisas, que realmente bombava super. Eu queria encontrar minha panelinha também, minha turminha, nessa época que eu entrei no LinkedIn. Eu já tinha conta desde 2017, só que só fui tomar coragem, de fato, para postar os meus textos ali em 2020, então, 5 anos atrás. E eu queria encontrar, antes de entrar no LinkedIn, eu usava muito mais o Instagram, eu falava muito mais sobre marketing para autores. Então, eu vinha uma outra leva, uma outra pegada, eu falava muito mais sobre literatura, marketing para autores, mercado editorial, que é da onde eu venho, assim, na minha carreira, para depois migrar e começar a falar de marketing de conteúdo, como eu falo agora. Então, te conheci nessa época, a Paty também, então é legal ver esses cases, assim. Contando um case aqui também, tem uma cliente que entrou recentemente aqui na Estreamente, que ela é da área é especialista em comunicação não violenta. Ela já tem mais de 20 anos de carreira e tudo mais. E na criação de conteúdo, assim, para ela, é interessante ver, toda vez que ela manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, quando sai um post ali no perfil dela, ela fala, eu não acredito que esse conteúdo não fui eu que escreveu. Como que, tipo, em 2, 3 dias, que a gente está fazendo, sei lá, fez uma reunião, em 2, 3 dias aqui você me conhecendo, a gente batendo um papo, você consegue criar uma coisa tão perfeita, tão redondinha, que não parece realmente que uma outra pessoa escrevendo, que sou eu falando e etc. Ela é acostumada a escrever conteúdo pelo chat GPT. E quando veio realmente essa humanização de uma outra pessoa realmente escrevendo, entendendo principalmente como que ela fala, como ela pensa, usando jargões, usando referências, usando dados, e tendo muito mais propriedade, tanto da forma de escrita, quanto na forma da estrutura do texto, mas também a síntese de ideias. Cara, isso é um processo. Tudo isso para chegar num resultado como esse, para o cliente olhar e falar, cara, não parece que não fui eu realmente que escrevi isso. Como você consegue chegar nesse ponto? Eu já treinei minha inteligência artificial, meu chat GPT, tantas vezes, mandei tanto conteúdo para ele, e ainda assim não chegou nesse ponto de realmente estar 100% com a minha voz. Eu atrelo muito isso a um processo criativo também. Porque eu consumo muito conteúdo, eu consigo, depois de consumir tanta coisa, explorar tanto meus processos criativos, eu consigo me adaptar mais facilmente a processos criativos ou não de outras pessoas. Então, é muito louco, né? Falar sobre isso e observar isso também, assim, no dia a dia. Então, esse é um case bem legal. E sempre quando chega um novo cliente, eu começo realmente a escrever em nome dessa pessoa, sempre tem um processo desse. Eu não gosto de usar a inteligência artificial para construir textos, assim, muito do 0 ao 100%. Principalmente quando a gente está pensando em construir marcas, narrativas, realmente está muito mais atrelado a negócios, assim, também é importante ter essa humanização das coisas e ter esse processo criativo é importante. Principalmente para quem nos contrata, né? A Dalva falou um pouco de B2B, a parte também que trabalha super com B2B, a gente trabalhava juntas numa empresa também, numa agência. Acho que tem muito essa questão, né? O quanto que os nossos processos criativos que a gente vai moldando consegue se adaptar e se encaixar em modelos de negócio diferentes também, né? Como você vê isso, Laura? Levantei a mão aqui porque eu me lembrei de um case, Maria,
Veio agora, assim, né? Aquele lampejo. Já atendendo o cliente, você falou muito bem agora sobre essa questão da humanização, que a IA não atende, e é muito desse lugar. A gente pode pensar que é sempre o que está do lado de fora, que é o que impacta mais. Não, olha para dentro, olha para a sua linha, sua trajetória profissional, sua trajetória de vida. Então, seja nas palestras, nos treinamentos corporativos, nas sessões de mentoria, eu sempre gosto de levar alguns causos, né, algumas situações que eu vivi na minha vida, porque isso pode ajudar a pessoa a chegar naquele processo. Então, num determinado treinamento corporativo para uma empresa de saúde, eu contei uma história que eu sempre conto também, desde o início da minha produção de conteúdo no LinkedIn, que eu levei 9 anos para dizer, na empresa para a qual eu trabalhava como freela, que eu queria ser efetivada lá. Então, no meio de uma aula, né, claro, né, estava ali relacionado ao conteúdo, eu falei, agora eu vou contar para vocês uma situação que eu passei, né, que eu acreditava que estava escrito na minha testa, que era óbvio, que eu queria muito essa oportunidade. Então, a gente vai para aquele lugar do falar o óbvio é muito importante, só que eu levei 9 anos. Gente, não façam isso. Não esperem tanto para dizer o que vocês querem. Estamos aqui dentro de uma empresa, no ambiente corporativo, você quer ser promovida, você quer participar de um projeto bacana, você precisa abrir a boca e falar. Então, quando eu resolvi abrir a boca e dizer o que eu queria, o que eu ouvi de volta? Poxa, a gente não sabia. A gente não tinha essa clareza desse teu sonho, desse teu objetivo. Agora que a gente sabe, né? Agora a gente sabe. Então, a próxima oportunidade que tiver, vamos te chamar. Um mês depois, enfim, o telefone tocou, me chamaram e eu contei essa história. Gente, na aula seguinte, que foi uma semana depois, uma participante pediu, né, a fala. Ela dava, eu preciso compartilhar com você que o meu marido estava passando por uma situação muito parecida que a sua. Então, eu achei muito interessante e compartilhei com ele. Eu contei para o meu marido. Olha, fala com a sua chefe, ela conversa com ela, tem uma vaga aberta, você quer tanto essa vaga, talvez ela não saiba, você fica aí sentado esperando que ela sozinha tenha a iniciativa de te ofertar aquela oportunidade e tudo mais. Poxa, a professora Dalva passou por uma situação parecida? Não sei, né? É só uma ideia. Tenta, quem sabe, né? Porque o que acontecia? Esse cara, ele estava tão travado no lugar dele de ela que precisa vir me oferecer, né? Eu não vou fazer nenhum movimento, que até ajudar na descrição da vaga ele ajudou a compor ali, né? Vamos divulgar essa. Até falei, bom, isso daí estava pior do que eu. Até isso ele fez porque ele estava irredutível na posição dele. Resultado, ele resolveu dar uma chance, né? Para aquela conversa da esposa. Gente, ele conseguiu a vaga. Ele falou com a chefe e ela disse o quê? Poxa, eu não sabia que você tinha interesse. Caramba, eu não sabia disso. Não, claro, toma aí, a vaga é tua. Né? Você está pronto, enfim. Então, são essas coisas, né, Maria? Isso, de fato, a IA não vai fazer pela gente, né, Maria? A IA não tem como fazer isso pela gente. Então, é olhar, de fato, para a nossa história, para as coisas que a gente, às vezes, nem dá tanta importância assim, mas pode ser o pulo do gato para outra pessoa que está ouvindo. Então, isso para mim, assim, eu falei, como é que eu continuo a aula agora, depois de ouvir esse depoimento incrível, né? Saber que essa minha experiência ajudou, né, uma pessoa também a alcançar o objetivo dela.
Isso foi muito bonito, né? Foi muito interessante. Mas só aconteceu porque eu percebi o quanto isso é valioso, né? O quanto a nossa história, a história de cada um de vocês que está aqui, agora vocês podem tirar dali, ó, tanta preciosidade e ajudar as outras pessoas. Não, isso é legal você trazer essas perspectivas, esses cases reais, realmente. A gente vê que são coisas simples, possíveis e que se tornam extraordinárias, né? Isso é muito louco. É legal a gente compartilhar aqui com o pessoal também. Vamos falar um pouquinho de passo a passo, assim. Como desenvolver, de fato, um processo criativo que qualquer pessoa possa executar. A gente falou um pouquinho, desmistificou, falou de case de sucesso, mas se vocês pudessem compartilhar uma dica mais prática aqui para o pessoal, como que vocês veem isso, né? Como que realmente cada pessoa pode desenvolver um processo criativo? Queria ver um pouquinho da Paty. Ela tem uma coisa, tipo, muito, muito, assim, único. É engraçado porque quando eu vejo um conteúdo, por exemplo, da Paty, mesmo que não esteja com a foto dela, com o nome dela, eu consigo perceber a quilômetros de distância. Total, É uma marca registrada, tipo, muito única, assim. E vem muito de um processo criativo, né? Então, eu queria entender para você, Paty, como que qualquer pessoa pode desenvolver um processo criativo, assim, no dia a dia? Que dica que você daria para as pessoas? Ai, gente, obrigada pelos elogios em primeiro lugar. Mas olha, o que eu poderia falar? Eu estava aqui pensando sobre processos mesmo, e eu cheguei à conclusão de 4 passos que eu acabo seguindo e que funcionam. Não precisa ser, nossa, um negócio rígido, mas funciona assim, ó. Primeira coisa, você entender o que você quer causar. Antes de escrever, tanto para um cliente ou criar conteúdo para mim mesma, eu penso assim, o que essa pessoa vai sentir no final desse texto? Qual que é o objetivo? É levar ela para uma conversa? Eu quero que ela me chame no privado? Eu quero que ela finalize e fique assim, meu Deus, amei. Nossa, tudo a ver comigo. O que eu quero despertar? Então, tem muito a ver com intenção nesse primeiro passo. Uma vez que eu exponho isso e coloco ali, tá, eu preciso organizar isso, esse é o meu objetivo com esse texto, é isso que eu quero causar aqui. Eu me afasto. Eu vou fazer outra coisa. Eu gosto de criar esse espaço mental. Não precisa ser algo demorado, mas é a minha ideia de não ficar fixada. Sabe quando você fica um tempão olhando para a tela, ai meu Deus, eu preciso criar um negócio aqui, eu preciso escrever, eu preciso, e não vai? Melhor coisa é que nem quando a gente esquece alguma palavra que estava na ponta da língua, aí você fala assim, ai meu cérebro está coçando, não consigo lembrar. Aí você fala de outra coisa, do nada volta. É mais ou menos isso. Então eu vou lavar uma louça, vou ouvir uma música, levo a minha gata para passear, que ela é uma deusa, vai na coleira. E aí depois eu volto e sento a bunda ali e a coisa funciona, a coisa rola, assim, desenrola, na verdade. E aí a gente entra no terceiro passo, que é o quê? Começar o rascunho sem julgamento nenhum. O rascunho é o rascunho, gente, ele não precisa sair bonito, perfeito, você só joga as ideias, você vai escrevendo, vai digitando, vai falando, ai, que eu pensei nisso por conta disso. No final é que você vai refinar, é que você vai olhar para aquilo e pensar, tá bom, o que eu corto, para onde que eu vou. No terceiro passo, você deixa fluir, você deixa a coisa jorrar, literalmente. Eu acho que isso é legal de pensar numa forma de libertação, sabe? De criar, assim, para se libertar mesmo, não para você ficar ali, ai meu Deus, eu não consigo criar, não sei o quê. Não, se não dá aquela hora, pega esse espaço mental que eu comentei. Isso costuma funcionar. Outra coisa, poderia até acrescentar como um quinto passo aqui, mas isso é algo que eu costumo fazer frequentemente. Gente, tenham uma pastinha de referência, um baú de referência, onde você pode jogar as coisas legais que você vai vendo. A gente recebe muita informação todo dia, muita coisa para lembrar. Então, às vezes, a ideia não vem na hora, a criatividade não surge naquele momento específico, mas surge depois que você descansa e revisita, por exemplo, as suas referências. Então, eu amo fazer isso. Eu tenho uma pasta no Drive, onde eu fico colocando as coisas que eu vejo, que eu acho legal, coisas que eu li, que eu assisti. Eu tiro muito print
essa visualização, essas imagens mentais me ajudam muito para criar. Então é isso, a criatividade você tem que alimentar. Senão também, né, minha filha, também não vai sair do nada, né? Outras coisas que pode ajudar. Pensar em prazo, gente. Não, essa era uma provocação que eu queria muito trazer aqui, Maria e Dalva, porque eu comecei a rir, lembrando de mim, uns anos atrás, que eu amava falar assim, ai, tô com um bloqueio criativo, ai, não consegui ter inspiração hoje. Minha filha, que luxo, né, que eu podia falar isso? Que loucura! É luxo você sentar a bunda e falar, ai, hoje não deu, bloqueio criativo. Meu amor, se você é uma profissional séria, com prazo para cumprir, você vai ter que dar um jeito. Criatividade é o processo, por isso que a gente está falando. E o legal é perceber que quando você, né, deixa para lá essa história de, ai, estou bloqueada, não consigo, as coisas vão se encaixando e vão fluindo. Por isso que a gente fala, é prática. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Então, vamos parar com esse negócio de bloqueio criativo. Gente, eu não suporto isso. Quando eu vejo no LinkedIn bloqueio criativo, síndrome da impostora, eu já reviro os olhos e eu falo assim, essa pessoa está com tempo, né, gente? Oh, Jesus, a pessoa está com tempo. Às vezes é tempo e falta de boleto, né? Porque muitas das vezes o meu processo criativo vem disso ao longo dos anos, né? Eu preciso pagar contas, eu preciso fazer coisas, tem pessoas que dependem de mim. Então, às vezes, o processo criativo não dá para esperar ele surgir, sair realmente transpirar. Eu gosto muito de falar, por exemplo, a escrita, para mim, é muito um processo, é como se fosse um vômito quente calejado. Ela precisa realmente sair do esôfago, das entranhas, e precisa realmente despejar. Eu despejo tudo possível. É que aqui não dá para ver muito, mas eu tenho mais caderno do que parede em casa. Porque eu escrevo muito à mão, apesar de estar sempre no digital. Então, eu preciso vomitar primeiro, para depois ir realmente só catando ali com o rodinho o que é líquido, o que é espesso, e fazer essa separação depois. Então, a escrita vem muito desse processo, assim. E para você, Dalva, que dicas você daria para a galera? Eu sigo muito os passos que a Paty apresentou aqui, mas uma dica que eu quero dar para o pessoal que está aqui com a gente hoje bom, eu sou suspeita para falar de escrita, né? Uma vez que eu trabalho com isso, mas não fiquem com as ideias na cabeça, sabe? Escreva, tira de dentro. Tira. Eu não estou conseguindo. Então, abre o caderno, abre o bloco de notas, enfim, escreva lá. Eu não estou conseguindo. Qual é a frase seguinte? Escreve a frase seguinte. Porque eu estou bloqueada, como a Paty, amor. Dei muita risada aqui, Paty. Essa história. Eu estou bloqueada. Escreve, eu estou bloqueada. Mas que merda. Escreve. Aí começa a xingar. Começa, sabe? Vai colocando ali. E os boletos como vão ficar? Vai chegar uma hora que o texto vai sair. Mas se ficar só ruminando aqui, ó, na mente, no campo das ideias, a mente vai cansar, você vai se ocupar com outra coisa, até voltar o momento dessas queixas, né, dessa reclamação, e fica nesse looping eterno. Eu não falei que eu não ia conseguir? Pois é, não consegui. Tira, encara o caderno, encara o bloco de notas, encara o cursor, a caneta. É você com você, não tem mais ninguém olhando. Porque fica aquela coisa, o julgamento. Mas o que não tem ninguém. O juiz, né, a juíza mais algoz somos nós. Somos nós. Tá aí, sempre, um chicote afiadíssimo. Fala, nossa, mas quem é que está me chicoteando desse jeito? Não, sou eu mesma. Sou eu mesma que estou aqui dizendo que eu não consigo, e o bloqueio, e não sei mais o quê. Tira isso de dentro, tira essas ideias, né, esses pensamentos intrusivos, coloca tudo ali no papel. Então, essa, para mim, é a primeira, sabe, dica. Tira de dentro. Uma segunda dica, a Paty falou, né, de se distanciar do texto, assim, gente, é batata. Isso é muito eficaz. Inclusive, para detectar erros. Quando você escreveu,
se afastou do texto, né, por pelo menos, sei lá, 30 minutos. Quando você volta, aquela vírgula que você esqueceu, você na hora detecta ali, um erro de grafia, você bate e fala, nossa, já pensou, né, se eu tivesse publicado, enviado esse texto assim? Outro ponto, gente, não existe milagre, né? Porque às vezes a pessoa ela pega um texto pronto, um livro, lê um texto e fala, nossa, mas que primor. Ah, eu nunca vou conseguir escrever como essa pessoa escreve. Meu amor, deixa eu te contar um segredinho. Existe uma etapa do processo de escrita chamada revisão. Nenhum texto nasce pronto, lindíssimo, belíssimo, não precisa de... Que isso? Isso não existe. É revisão, é o refinamento que faz com que o resultado final impacte tanto, né? Traga tudo, fala, nossa, os leitores estão assim, inebriados com a minha escrita. Mal sabem eles dos bastidores dessa escrita. Então, o que salva uma escrita é a revisão. É a revisão, é a palavra-chave. Tá? Nenhum texto nasce prontíssimo, belíssimo. Seria isso, Maria. Então, maravilha. Vocês viram que tem vários caminhos diferentes que vocês podem optar para realmente estimular mais esse processo criativo de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai chegando nos finalmente. Tem só mais uma pergunta aqui para a gente discutir um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o microfone. Quem tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa sobre o processo criativo de alguma de nós três aqui, super fica à vontade. Daqui a pouco eu vou abrir essa possibilidade. Vou mandar perguntas aqui no chat. Fica super à vontade. Mas agora, a gente falou bastante de processo criativo, criatividade, de um modo geral, uma coisa mais lúdica também. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês fazem, assim, para gerar realmente demanda própria para si mesmos? Como que vocês fazem para conseguir os clientes de vocês sendo profissionais de escrita? Cara, acho mais de uma coisa mais de ghost, a Dalva dá muito treinamento e outras coisas. Eu faço muito prestação de serviço, mentoria, consultoria e tal. Mas como que vocês fazem realmente para gerar demanda própria, para transformar esse processo criativo, essa habilidade com texto de vocês, em algo realmente que conecta e converte ali no final das contas? Como que é para você esse processo, Paty? Então, Maria, eu percebo que para mim funciona muito aquela história de pensar na Paty de alguns anos atrás, no que eu queria ter visto, no que eu queria ter lido, o que eu queria ter aprendido, o que poderia ser interessante, porque eu caminhei bastante até aqui e tal, eu vivi muita coisa, experimentei muita coisa, então eu posso passar isso adiante. E é legal criar a partir dessa visão, dessa perspectiva do que poderia ter sido legal para você. Principalmente na área da saúde mental, que eu estou mais focada agora, eu penso em mim tanto como paciente, me tratando, como no profissional de saúde mental, no que eu gostaria de ter encontrado, que tipo de conteúdo teria feito eu fechar com aquela psicóloga, como que ela poderia ter abordado esse assunto. Então, eu trago muito esse tipo de olhar para conseguir fazer a ponte ali e gerar demanda mesmo. Então, acho que isso é muito legal de pensar o que você poderia ter entendido, aprendido lá atrás, e agora você sabe, você pode passar adiante. Outro ponto que eu acho legal é como a gente conecta para gerar demanda a partir de quem nós somos. Gente, parece papo de coach, mas não é não, sabe? Porque eu vejo que as pessoas se conectam primeiro com a nossa personalidade, com o nosso jeitinho, se a gente é meio doida, meio avoada, meio amorzinho, meio porra louca, o povo gosta de saber como você é, do que você gosta, o que te interessa, e só depois eles vão comprar o que você está oferecendo, porque aquilo conectou. Então, sabe, perder esse medo de falar mais de ti, do seu lado pessoal, eu acredito muito no social selling, na venda por relacionamento, na venda pela conexão, e é nesse ponto que eu pego as pessoas na hora de criar.
o meu conteúdo. Eu acho que essa mescla funciona muito bem. Perfeito. E para você, Dalva, como você consegue realmente ter os clientes que você tem através do seu trabalho? Produzindo conteúdo no LinkedIn, nós temos um relacionamento tóxico, sabe? Eu e o LinkedIn, eu fico que eu vou e não vou embora. Que para mim é a rede assim mais generosa, mais orgânica de trazer resultados de modo orgânico ainda hoje é o LinkedIn. Então é através do conteúdo, né? Eu contei para vocês um pouquinho como eu cheguei na minha linguagem, no meu jeito, no meu estilo de escrita, é isso que atrai, mas falando um pouquinho de relacionamento, e foi algo que eu aprendi com Maria Vitória tem uma mentoria incrível, gente. Não ficar mais tipo rainha, eu contei aqui para vocês a história lá dos 9 anos que eu levei para falar do que eu queria. Nós somos rainhas, sim, mas vamos falar desse relacionamento de geração de demanda. Para quem eu quero vender, né? Quem eu quero como cliente? Então, eu vou interagir com esses perfis que eu identifiquei como potenciais clientes. Então, não é só a produção do conteúdo. É claro que eu já tive esse tempo áureo de só postar e vender, tá, gente? Eu já tive isso quando eu tinha uma rede muito menor da que eu tenho hoje. Eu gosto de falar isso, porque também, isso é outro ponto, né, Maria? As pessoas ficam, quando eu tiver 6 dígitos de seguidores, não. Ô, saudade. Ai, que saudade do tempo que eu tinha. 20 mil seguidores, 15 mil seguidores. Era muito mais fácil. Porque você consegue falar mais diretamente com as pessoas. Quando você passa de 100 mil, eu estou falando especificamente de LinkedIn, tá, gente? Algo muda. Você atravessa um portal que não é muito maneiro, não, tá? Porque pulveriza demais, você não tem mais muita ideia de com quem você está falando, para quem o seu conteúdo está sendo entregue. Então, para quem tem rede pequena, tem ouro na mão, para conseguir identificar esses perfis, que são potenciais clientes, interagir com o conteúdo dessas pessoas, começar ali um relacionamento. Quer dizer, Maria fala sobre isso muito melhor do que eu, mas é algo que funciona. A produção do conteúdo. Hoje a gente sabe que o LinkedIn está favorecendo muito os comentários, né? Então, é a interação, é o relacionamento. É comentar nos posts de pessoas estratégicas, sim, porque estamos falando de negócio aqui, a gente usa a palavra estratégica, né? Fica, nossa, né? Ué, nós estamos aqui falando de negócios, então essa palavra super cabe bem aqui. Ou não, esse perfil aqui é muito interessante para iniciar um contato, um relacionamento. O que essa pessoa está produzindo? O que ela faz, né? O que ela curte de conteúdo? Do que ela gosta? Porque o LinkedIn é a rede da fofoca, então a gente consegue ver tudo ali, ó, no perfil da pessoa, qual é o tipo de conteúdo que ela curte, que ela comenta, que ela compartilha. E é esse processo mesmo de conhecer pessoas. É algo que, de fato, gera demanda. Em relação ao conteúdo, não falar só de conteúdo de autoridade, conteúdo técnico, mas também selecionar pontos da sua vida pessoal, que você sustenta o compartilhamento. Eu acho muito importante falar desse ponto de o que você sustenta compartilhar. Vai abrir ali uma brecha para as pessoas serem invasivas, então não posta. É sempre ter esse olhar crítico sobre a própria história e do que dessa história, não, isso daqui é bacana de eu compartilhar e está tudo bem para mim, eu sustento, eu seguro. Teve uma vez eu abrindo uma reunião online com uma potencial cliente, uma das primeiras perguntas que ela me fez:
Como está o Benjamin? Benjamin é o meu filho. Então, ela já acompanhava o meu conteúdo há anos, então ela conhecia já, né, a história do meu filho, enfim, porque eu compartilhava muito mais, né, tempos atrás, conteúdos falando sobre ele. Então, quando ela virou para mim e perguntou, como ele está? Como se fôssemos amigas íntimas, falei, esse é o poder do conteúdo. Esse é o poder do conteúdo. Então, não é só o conteúdo técnico, de autoridade, que é extremamente necessário, mas a gente mesclar os assuntos para que as pessoas tenham uma perspectiva, né, mais ampla de quem somos nós. Maravilha, perfeito. Tem então, muitas coisas que dá para fazer. Putz, dá para fazer um outro talk só falando sobre processos ali para realmente angariar mais clientes através da escrita e conteúdo. Eu tenho uma vida inteira de dicas sobre isso, mas vou reservar para um próximo talk. Agora eu vou abrir um momentinho aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a Paty, para a Dalva ou para mim, fica à vontade. Vanessa, super, se você quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Sim, em primeiro lugar, bom dia. Aliás, boa tarde, né? 12:01. Vamos falar bem certinho aqui, boa tarde. Eu estou aqui por meio da Dalva, tá? Eu sigo o conteúdo dela há alguns meses. Encantadora. Assim, só de lê-la, eu já tive tantos insights, sabe, Dalva? Então, parabéns. Eu estou conhecendo agora a Maria e a Paty também, já estou seguindo. Eu só quero compartilhar rapidamente uma coisa que aconteceu comigo semana passada e que casa com isso que a Dalva falou, sobre sustentar o que você vai compartilhar, né? Eu também tenho um filho pequenininho de 5 anos, que é o Vicente, e sabe que na semana passada eu sofri um desligamento, tá? Eu estava trabalhando PJ numa empresa de tecnologia, sofri um desligamento, e Vicente me perguntou uma coisa, inclusive eu quero compartilhar um post com vocês aqui, que foi uma coisa tão assim, uma besteira, um diálogo tão bobo, mas que eu compartilhei no LinkedIn e gerou muito like. E isso me fez pensar o seguinte, a gente tem que observar os detalhes, que às vezes o ouro está nesses detalhezinhos que vai realmente causar a empatia, sabe? Então, nesse momento, eu pensei, será que eu vou bancar realmente isso que eu estou colocando, né, a minha vida, o meu desligamento, o que as pessoas podem pensar, mas enfim, deu muito certo, veio muita gente falar comigo e faz muito sentido todas essas dicas que vocês estão dando sobre processo criativo. Parabéns pelo conteúdo. Falei, Paty e Dalva, que tem legião de fãs, né? Obrigada, Vanessa, que lindo! Beijo para você e para o Vicente. Ó, já abri aqui, depois eu vou ler o seu post, tá? Vamos lá. Valeu por compartilhar, Van. Ana Luísa, se quiser perguntar, fica à vontade. Você está com a mãozinha levantada. Oi, gente. Primeiramente, parabéns também pelo conteúdo, né? Muito engrandecedor aqui para quem está assistindo. E acho que vocês já falaram um pouquinho da parte, né, do processo criativo, mas, por exemplo, para quem trabalha assim, mais solo, né? Autônomo e etc. E aí fica mais sozinho, não tem muita chance de interagir com outras pessoas no dia a dia, né? Como é que vocês... o que vocês sugeririam nessa parte de criativa, né? Como gerar essa criatividade, o que vocês consomem no dia a dia, o que vocês utilizam como repertório aí, para além né, do que da Paty trouxe, que é guardar algumas coisas em pastas e tal. Aí a Maria já veio também com a questão de sair mais de casa, né, explorar outros ambientes. Assim, o que mais, além disso, vocês trazem como repertório? E também, eu vou muito concordar com o ponto que a Paty trouxe, que dependendo do nicho para o qual a gente trabalha, se a gente tem uma identificação maior com esse nicho, então ela trouxe saúde mental, e aí eu vou dar um exemplo também aqui, é incrível como a gente complementa ainda mais para aquele cliente o que ele pode falar, né? Que tipo de material, de texto ele pode trazer. Então, por exemplo, você trabalha para uma empresa que tem um chatbot ali, né? Que produz um chatbot. Que problemas, né, que situações complicadas, que dores você já teve como cliente ao tratar com o chatbot, que você também poderia trazer para a escrita daquela empresa, daquele cliente, né? Então, acho que essa nossa vivência, né, e dificuldade que a gente passa, trazer isso para o cliente é extremamente rico, né? Agrega muito, claro que a gente tem que partir de um processo de pesquisa também sobre aquele nicho, mas eu acho que trazer muito do que a gente passa e do que a gente gosta para quem a gente trabalha também é muito significativo. E aí, se você tem a chance de trabalhar
com um nicho específico, né, e não com vários, com aquele que você mais se identifica, aí que dá para trazer ainda mais nossas vivências. Então, se for um nicho feminino, para nós mulheres, pô, tem uma infinidade de temas. A Paty trouxe saúde mental, que ela passou, enfim, muitas pessoas também passam. O que ela gostaria de ter visto naquele profissional que ela iria, né, entrar em contato ou contratar. Então, é só para agregar mesmo a discussão e dizer que isso é muito real, assim. E até o cliente se surpreende, às vezes, caraca, eu não tinha pensado nesse ponto. Vamos trazer isso, então, para um anúncio, vamos trazer isso para um e-mail, para uma postagem, né? Então, é muito real, assim, a nossa identificação ajuda muito nesse processo de trabalho do dia a dia. A minha pergunta é sobre criatividade. Não, maravilha, é legal você trazer esse ponto, Ana, porque é legal quando a gente está de fora, a gente consegue ter percepções diferentes que às vezes o cliente está imerso naquele modelo de negócio dele e ele não consegue ter. E aí, ela entra muito também com o nosso processo criativo, que nem, por exemplo, lá quando a gente está muito solo, tem, né, não tem com quem trocar, conversar e trabalha muito sozinha. Eu, por exemplo, nos últimos 10 anos eu trabalho em home office, por exemplo, então, tipo, é muito, muito solo, assim, muitas O brainstorming você com você mesmo, você e o papel, né? Exato, exatamente. Eu acho que é muito ao longo dos anos, eu fui tentando encontrar também o que cabe ou não no meu próprio equilíbrio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta, de fato, de ficar sozinha, de estar sozinha, de criar sozinha. Às vezes eu tenho que realmente, pô, sair, estar em grupo e criar outras coisas, gerenciar a equipe e tudo mais, mas tentar encaixar o que realmente faz sentido nesse meu equilíbrio. Então, por exemplo, uma outra parte do meu processo criativo é, às vezes eu gosto de, depois desligo tudo aqui e jogar FIFA. Por jogar FIFA ouvindo um podcast, por exemplo, né, Bom Dia Óbvios, ou, por exemplo, Santíssima Trindade das Perucas, que nem existe mais, mas às vezes eu gosto de ouvir uma coisa ou outra. É uma coisa que me ajuda, né, sair um pouquinho desse universo de trabalho, emergir ali no jogo. Eu sou muito boa em FIFA, eu jogo há muitos anos, já participei de campeonato valendo grana realmente com isso. Então, foi uma parte que faz sentido para mim e agrega no meu processo criativo. Então, às vezes, eu estou no meio do jogo, eu dou start, porque veio um insight, alguma coisa que eu quero super anotar. Então, pego ali um processo, sempre vou com meu caderninho e caneta, às vezes do lado, ou celular, abro minha cervejinha, que eu gosto de tomar, e jogo meu videogame ouvindo um podcast que não fale sobre trabalho. Então, é uma outra parte no processo criativo que super ajuda também a olhar de fora e trazer soluções, assim, para os clientes que a gente tenha. Mas muito obrigada pelo seu ponto, agregou super demais, assim. Mais alguém tem alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, dou-lhe três. Então, fechado, encerrado aqui por hoje. Fiquem só mais um minutinho, que a gente vai bater nossa foto aqui para postar no LinkedIn. Quero super agradecer a participação de vocês, Paty, Dalva, gratidão eterna, sou super fã. Obrigada a todo mundo que estava aqui nos ouvindo, que ficou até o final, quem vai nos ouvir depois no YouTube também. A gente chega ao fim do nosso Estranha Talks. Mas no dia 10 de dezembro, às 11 horas, a gente vai ter um próximo episódio que vai falar sobre o papel do líder nas grandes corporações. Eu vou trazer para esse papo a Dayana Womaster e o Ricardo Ramos, que são pessoas que trabalham no Mercado Livre, umas empresas financeiras tipo, muito grandes, muito reconhecidas no mercado, para a gente discutir sobre um pouquinho mais sobre realmente esse papel da liderança nessas grandes corporações. Vai ter vários insights legais. Gratidão a todos que estão nos ouvindo e até o próximo Estranha Talks. Já foi a foto, gente? Tô perdido.